Boa tarde, turma. Professor Abdias, então mais uma aula remota hoje, né? Eu queria saber também como é que vocês estão, certo? Então, quando vocês puderem me respondam no privado como é que está a situação em Pirambu com essas chuvas fortes. Alagoas está em estado de calamidade. O governador suspendeu durante 48 horas as chuvas lá no estado de Alagoas, entendeu? E Pirambu não poderia ser diferente, né? Tão perto, né? Ontem não teve quase chuva nenhuma em Pirambu, fiquei sabendo e fiquei até assim admirado, porque lá em Alagoas o pau quebrou, entendeu? As pontes foram invadidas pelos riachos, casa desabou em Penedo, assim, muita coisa. Mas enfim, hoje a gente vai estudar isso aqui, ó, certo? Eu espero que vocês estejam bem. Então, hoje, dando continuidade à aula da aula passada, a aula da semana passada, substâncias puras e compostas. Então, só para a gente relembrar o que foi visto na aula passada, eu tenho a seguinte situação aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu falei para vocês sobre as fórmulas, certo? As fórmulas moleculares. Então, sobre moléculas, sobre átomos, sobre elementos químicos e fórmulas moleculares. Então, eu tenho isso aqui no livro, certo? De vocês, na página 102, que começa nessa outra página daqui, que é 101. Então, aqui a gente já esgotou essa parte aqui. Eu comecei daqui, na última aula, na verdade. Comecei desse trecho aqui falando sobre o modelo atômico de dados, que foi uma coisa que a gente já viu, né? Então, é só para dizer que o que a gente está estudando agora é baseado nesse tipo de átomo aqui, o átomo da bolinha lá do Dalton. Aí a gente viu na aula passada isso daqui sobre os símbolos dos elementos químicos, aprendemos que alguns deles têm o símbolo em latim e por isso o nome não corresponde, o símbolo, a letra do símbolo, ela não corresponde ao nome em português para esse elemento químico. É assim que a gente vai encontrar na tabela periódica, certo? Depois eu mostro para vocês a tabela periódica. E aí a gente seguiu aqui falando sobre as moléculas, né? Sobre fórmulas moleculares e sobre moléculas. Então, cada molécula é um conjunto de átomos de um determinado elemento químico ligados entre si, né? São unidades de substância. Então, cada substância é formada por moléculas, no caso dessas substâncias que eu estou mostrando aqui. E a gente tem também outro tipo de aglomeração de átomos, que seriam os grupamentos iônicos, retículos cristalinos, mas isso agora a gente não vai ver, certo? A água, por exemplo, o ozônio, como eu já mostrei aqui, eles são compostos por átomos, que esses átomos são agrupados em moléculas, né? Então aí eu tenho dois tipos de moléculas que a gente vai estudar, dois tipos de substâncias que a gente vai estudar hoje. Então, passando daqui, né? A gente vem para cá, substâncias puras, certo? E substâncias compostas. Professor, isso aqui, o que é? Eu estou falando de quê? Ó, essas substâncias, né, eu vou estar falando aqui sobre da forma com que elas são formadas. Ó. Eu tenho aqui nessa imagem o gás hélio, certo? O hélio, as moléculas do hélio, elas são assim, formadas por um átomo de hélio, certo? E eu tenho aqui moléculas do gás oxigênio, onde essas moléculas do gás oxigênio, da substância oxigênio, é formada por grupos de dois átomos de oxigênio. Cada um desses é uma molécula, certo? Observe que aqui eu estou chamando a atenção para o caso do hélio, que é um gás nobre, a molécula dele não ser formada por mais de um átomo, é apenas por um átomo desse elemento químico, do elemento químico hélio, né? Já aqui o oxigênio, o gás oxigênio, a substância oxigênio, cada molécula cada molécula é formada por dois átomos do elemento oxigênio ligados. Já o ozônio, eu tenho três átomos do mesmo elemento que é o oxigênio. A diferença do ozônio do O3 para o O2, é claro, é que o ozônio vai ter três átomos do elemento químico hidrogênio na sua composição, né? Na sua formação. Deixa eu não está aparecendo ali. Enfim, então eu vou mostrar para vocês dois tipos de substâncias, né? Para começo, eu vou querer que você vá observando aqui o seguinte, olha, veja. Aqui em cima eu tenho substâncias que são chamadas de substâncias simples, certo? Por que elas são simples? Porque cada uma dessas moléculas, certo, desses grupamentos, é formado por átomos de apenas um elemento químico. Veja, o hélio só tem átomo de hélio.
certo? O oxigênio O2 só tem átomo de oxigênio. O O3, o oxigênio O3, que é o ozônio, né? A gente só tem aqui átomos de oxigênio. Então aqui é tudo igual, ó, átomo de oxigênio, oxigênio, oxigênio. Na fórmula molecular você vai ver um elemento químico só. Aqui você vai ver o elemento químico, quantidade de átomos, né? Aqui no oxigênio você vai ver elemento químico, quantidade de átomos. Aqui no hélio você vai ver só isso aqui, né? Então, na fórmula molecular dessa substância, você vai ter apenas um elemento químico. Nos exemplos aqui, eu tenho apenas oxigênio nesses dois e apenas o átomo de hélio aqui, né? Já na substância composta, observe, aqui eu vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouquinho, que é para você ver mais de perto, né? Ó, na substância composta, as moléculas da substância composta, substâncias puras que são compostas, né? As de cima são puras que são simples. Né? Então aqui eu tenho, ela é composta por quê? Porque ela é feita, a sua molécula, de mais de um tipo de elemento químico. Nesse caso aqui eu tenho, ó, hidrogênio, átomo do elemento carbono e átomo do elemento nitrogênio. Veja, na fórmula molecular você vai ver assim, ó, HCN. Veja que não é que nem o O3, né, que estava escrito lá em cima, assim, que só tem um elemento químico que é oxigênio. Aqui você tem elementos, deixa eu escrever aqui, HCN, você vai ter átomos do elemento químico hidrogênio, átomos do elemento químico carbono, que é esse pretinho aqui, e átomos do elemento químico nitrogênio, que é representado por essa bola azul, né? A molécula de água, a substância água, também é uma substância composta, né? Substância pura composta, né? Por quê, professor? Porque eu não tenho só átomo de oxigênio ou só átomos de hidrogênio. Eu tenho os dois. Eu tenho o átomo de hidrogênio aqui, representado pelo H, e tenho o átomo do elemento químico oxigênio, representado pelo O. Então, são dois átomos de hidrogênio, dois branquinhos, né? Aqui, e um átomo do elemento químico oxigênio. Então, veja só, qual é, professor, então, a diferença de uma substância pura simples para uma substância pura composta? O que foi que aconteceu aqui? Pronto, é aqui. Qual é a diferença, então, da substância pura simples para a substância pura composta? Bom, olhando para a representação molecular das bolinhas, a substância pura simples, ela em sua molécula tem apenas um tipo de elemento químico. Ó, só um tipo, tá vendo? Cada molécula vai ter apenas um tipo. Como é que você vê isso na fórmula molecular? Representando apenas um elemento químico e a quantidade de seus átomos. Ó, apenas um elemento químico e a quantidade de átomos que ele tem desse elemento químico. Já na substância pura composta, cada molécula ela vai ter mais de um tipo de elemento químico, certo? Na representação aqui das bolinhas, ó, certo? Mais de um tipo de elemento químico em cada conjunto, em cada molécula, cada conjunto desse chama-se molécula, beleza? E na fórmula molecular, que é as letrinhas aqui, você vai encontrar justamente esses elementos químicos aqui, certo? São elementos químicos diferentes, portanto, é um composto químico, né? Uma substância composta, que a gente pode chamar também de composto químico, certo? Então, por hora, é isso daqui. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem aqui. Aqui vai ter 8 minutos. Por hora é isso. Aí a gente vai ver depois em um outro momento o que é que a gente vai fazer. Então, deixa eu só aqui dar uma diminuída para ver o que é que a gente vai ver no próximo. Aqui a gente tem mais algumas coisas sobre esse mesmo assunto e aí vem aqui o resumo do capítulo e aí após isso vai vir com certeza a atividade que é o que a gente vai fazer. Então no próximo vídeo eu vou explicar essa parte daqui, viu? Então, tchau!